Boa tarde, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância, dando continuidade ao assunto funções oxigenadas. Hoje nós vamos estudar a função ácido carboxílicos. Então aqui fazendo um leve resumo aqui das funções oxigenadas que nós já estudamos. Nós estudamos a função álcool, que são compostos que apresentam grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Então está aqui, ó, hidroxila ligado ao carbono saturado. Enol são compostos que apresentam a hidroxila ligada em um carbono insaturado. Então aqui a hidroxila está ligada a um carbono que tem uma ligação dupla. E o fenol são compostos que apresentam a hidroxila ligada a um composto aromático, no caso o benzeno. Então está aqui a hidroxila ligada ao composto aromático. Então esses três compostos aqui, eles têm em comum a presença da hidroxila, que é o OH. No álcool ela tem que estar no carbono saturado, no enol um carbono insaturado com uma ligação dupla e no fenol um hidrocarboneto aromático. Os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo aldoxila em sua estrutura. Então está aqui, ó, ligação dupla, oxigênio, simples hidrogênio, ligado no mesmo carbono. Então é chamado de aldoxila. Cetonas são compostos que possuem grupo carbonila, carbono, ligação dupla, oxigênio, posicionado entre dois carbonos. Então está aqui, ó, carbono posicionado entre dois carbonos com a ligação dupla e o oxigênio. Já o éter, essa função possui a presença de dois radicais orgânicos ligados a um átomo de oxigênio. Então nós temos o oxigênio como elemento central ligado a dois átomos de carbono. A função ácido carboxílico, os ácidos carboxílicos são formados por uma carboxila, que é a carbonila mais a hidroxila. A carbonila, ligação dupla oxigênio ligado ao carbono, e a hidroxila é o OH ligado ao carbono. Então, da união da carbonila com a hidroxila, nós temos a carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Geralmente é abreviado por COH. Então, COOH. Ou em alguns livros para CO2, somos dois oxigênios, mais hidrogênio. Possui nomenclatura oficial e usual e numeração própria, assim como os aldeídos. Dependendo do número de carbonila presente, eles podem ser classificados em monoácidos, se tiver apenas uma carboxila, e pode ser classificado em diácidos, se tiver as duas carboxilas nas duas extremidades, ó, certo? Então, diácido tem as duas carboxilas, monoácido apenas uma carboxila. Nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos. O sufixo da função ácido carboxílico é oico. E o nome deve ser acompanhado pela palavra ácido. Então, antes do nome eu coloco a palavra ácido. E a terminação vai ser sempre oico. O primeiro carbono será sempre o carbono da carboxila, certo? Então, este carbono aqui da carboxila, automaticamente ele é o primeiro carbono. Em caso de duas carboxilas, o primeiro carbono será o mais próximo da insaturação ou da ramificação. Então, se eu tiver as duas carboxilas, que nesse caso aqui, certo? A numeração começa pelo carbono mais próximo da insaturação ou da ramificação. Em caso de duas carboxilas, o sufixo, tem um erro aqui, é sufixo, será dioico. Ou seja, se tiver apenas uma, oico. Se tiver duas, dioico. Sem a necessidade de informar posição, pois as mesmas sempre se encontram na extremidade das cadeias. Então aqui nós temos dois exemplos aqui, ó. Como é que nós montamos o nome? Antes de tudo, nós colocamos a palavra ácido, mais prefixo, que está relacionado com a quantidade de carbono, infixo, que está relacionado com o tipo de ligação entre os carbonos, e a terminação é sempre oico. Então, como aqui eu tenho dois carbonos, et. Então, fica ácido, et, tem uma ligação simples, an, e a terminação oico. Então, ficou ácido etanoico. Aqui, ó, eu tenho dois carbonos. Então, antes do nome eu coloco a palavra ácido, dois carbonos et, certo? Et, ligação simples entre os carbonos, an, e a terminação, como são duas, é dioico. Então, ficou ácido etano dioico. Tranquilos? Aqui, ó, eu tenho 4 carbonos, né? Então, antes do nome eu coloco a palavra ácido. Se eu tenho 4 carbonos, lá na tabela é but. Então, fica
ácido, but, só ligações simples, an e a terminação oico. Então ficou ácido butanoico. Agora nós temos 6 carbonos. Na tabela, 6 carbonos, X. Então, antes do nome ácido, X, eu tenho uma ligação dupla, certo? Então, esse carbono aqui automaticamente é o primeiro. Então, vem 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está sendo o quarto carbono. Então, ficou ácido, X, 4, em. E a terminação é sempre oico. Por que em? Porque a ligação dupla, né, nós vimos na tabela, que é em. Então, ácido, X, porque são 6 carbonos, 4 em, está dizendo que a ligação dupla está no quarto carbono, e a terminação oico. Próximo exemplo, nós colocamos a palavra ácido, como nós temos 4 carbono, but, só ligações simples, an, como são 2 carboxílicos, fica dioico. Então, nós acrescentamos um O para facilitar a pronúncia. Então, ficou ácido butano dioico. Então, dioico porque tem 2 carboxilas, uma em cada extremidade. Ó. Tranquilos? Escreva o nome dos ácidos carboxílicos abaixo. Então, vamos lá. Na letra A, são 5 carbonos. Então, vai ficar ácido, são 5 é pente, só ligações simples, an e a terminação oico. Então, ficou ácido pentanoico. B. Nós temos 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se é 7 é hept. Então, antes do nome, ácido, hept. Fazendo a numeração, nós temos 1, 2, 3. Eu tenho uma ligação dupla no terceiro carbono. 4, 5. E a outra está no quinto carbono. Então, fica 3,5. Como são 2 ligações duplas, dien e a terminação oico. Então, ficou ácido, hept, 3,5 dienoico. E a letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, ficou ácido, hex. Então, eu tenho uma ligação dupla. Por onde eu começar agora a numeração? Já que eu tenho 2 carbonila. Pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, 1, 2. A ligação dupla está no segundo carbono. Fica 2 em. Como são 2 carboxilas, fica dioico. Então, o nome é ácido, hex, 2 em dioico. Beleza? Escreva o nome do ácido carboxílico abaixo. Então, aqui nós estamos diante de uma cadeia ramificada. O primeiro passo aqui é localizar a cadeia carbônica principal. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono na principal. Quem está fora, se tiver um carbono metil, 2 etil. Então, aqui no terceiro carbono eu tenho um metil, certo? No terceiro carbono. No quinto carbono eu também tenho metil. E no quarto carbono eu tenho o etil, com 2 carbonos. Ó. Então, vamos montar o nome. Antes do nome eu colocar a palavra ácido. Eu tenho que colocar na ordem alfabética. Então, primeiro vem o etil, para depois vir o metil. O etil está no quarto carbono, então fica 4 etil. 3,5 dimetil. Como são 6 carbonos, é hex. Só tem ligações simples entre carbonos an e a terminação oico. Então, o nome ficou ácido 4-etil, 3,5 dimetil, hexanoico. Tranquilos? Vamos fazer agora o contrário. Partir do nome, montar a fórmula estrutural, molecular e a massa molar. Escreva a fórmula estrutural, molecular e calcule a massa molar dos compostos abaixo. Então, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Ácido propanoico. Então, se eu sei que é um ácido, eu vou ter a carbonila no final. Ó. Carboxila. Prop, são 3 carbonos. 1, 2, 3. Como cada carbono tem que fazer 4 ligações, esse aqui só tem 1, recebeu 3 hidrogênios. Esse tem 2 ligações, recebe 2 hidrogênios. E este aqui já tem as 4 ligações, certo? Então, aqui está a fórmula estrutural. Prop, são 3 carbonos. An, só ligações simples. E oico, porque é um ácido. Fórmula molecular. Tem 3 carbonos, então fica C3. Hidrogênio eu tenho 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6. E o oxigênio agora eu tenho 2, 1 mais 1, 2. Então fica O2. Massa molar, vou multiplicar, né? 3 vezes 12, que vai dar 36.
H, 6 vezes 1, que nos dá 6. E o oxigênio, 2 vezes 16, que nos dá 32. Somando, nós temos 6 mais 6 dá 12, com mais 2, 14, vai 1. 3 mais 3, 6, e 1 que foi 7. Então, a massa molar é de 74 gramas. Na letra B, eu tenho ácido, 3-etil, 3,5 dimetil hexanoico. Então, eu vou partir da cadeia principal. Ó. Hex, são 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui os 6 carbonos. Aí eu volto. No terceiro carbono eu tenho o etil. Então, terceiro carbono, etil. 1, 2 carbonos. Ó. Então, tá aqui o etil, ó, com 2 carbonos. No terceiro e no quarto eu tenho o metil. Então, no terceiro, tá aqui para cima, só um carbono. E no quarto carbono também. Certo? Então, fica 3,4 dimetil. Tranquilos? Como cada carbono tem que fazer 4 ligações, nós completamos com os hidrogênios, as 4 ligações. Então, aqui está a fórmula estrutural. A fórmula molecular, eu vou contar a quantidade de carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica C10. Vamos contar os hidrogênios. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 3, 12. Com mais 2, 14. 15, 17... Opa, tem um erro aqui, desculpa. Vamos contar novamente aqui. Ó. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. 12, 14, 15, 17 com esses dois aqui. 19 com esses dois. Com mais 1, 20. E o oxigênio, 1 mais 1, 2. Então, tá aqui. Ó. Vamos calcular a massa molar. Carbono, 10 vezes 12, né? Então, vai dar 120. Hidrogênio, 20 vezes 1, que nos dá 20. E o oxigênio, 2 vezes 16, que nos dá 32. A soma, tenho 2. 2 mais 2, 4, com mais 3, 7. E desce 1. Dá 172 gramas. Tranquilos? Na letra C, ácido 2-metil pentano dioico. Então, novamente aqui, ó, vou partir daqui, ó, da principal, pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Se é dioico, eu tenho carboxila nas duas extremidades. Ó. Então, está aqui, ó, certo? No segundo carbono, ele diz que tem o metil. Então, 1, 2. Então, está aqui o metil. Ó. Então, é só completar as ligações do carbono com os hidrogênios para fazer as 4 ligações. Forma molecular. Vamos ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio. Tenho 3, com mais 1 dá 4, com mais 1, 5, 7, 9, com mais 1, 10. E o O, eu vou contar aqui, ó, 1 mais 1, 2, com mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, nós multiplicamos. 6 vezes 2 dá 72, 10 vezes 1 dá 10, 4 vezes 16, 64. Somando tudo dá 146 gramas. Letra D, ácido X 2,5, 2,4 dienoico. Então, os X, já me disse que são 6 carbonos, está aqui os 6. No segundo e no quarto carbono, tem uma ligação dupla, dien. Então, no segundo, 2, 3, 4. E no quarto carbono, 2 ligações duplas. Aí, completa as ligações com os hidrogênios. Forma molecular, carbono eu tenho 6, hidrogênio tem 8 e o oxigênio 2. Nós multiplicamos e chegamos à massa molar de 112 gramas. Beleza? E a letra E, 3-etil, 2,4 dimetil hexadioico. Tem um errinho aqui, ficou faltando o I, né? Então vamos lá, esse. Dimetil hex. Então, hex são 6 carbonos, eu coloco os 6 carbonos. Se é dioico, são nas duas extremidades. Eu tenho a carboxila, que então está aqui. Voltando aqui, ó, 3-metil, certo? 3-metil, desculpa, 3-etil. E 2,4 dietil. Então, 1, 2, 3, né? 4. Não, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3. Então, no terceiro carbono, está aqui o etil. 2,4 tem 1, 2, 3, 4. Então, está aqui, ó. No 2 e no 4 tem o dimetil, certo? Aí é só completar as ligações dos hidrogênios. Cada carbono fazendo 4 ligações. A forma estrutural, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Hidrogênio,
3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 2, 11. Com mais 1, 10. 11, 12, 13. Então, tem um erro aqui, desculpa. Vamos lá de novo. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Né? 11. Com mais 1, 12. 13, 14, 15, 17. Com mais 1, 18. E o oxigênio, 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Com mais 1, 4. Então, tá aqui, ó. A massa, multiplicamos 10 vezes 12, que dá 120. H, 18 vezes 1, que dá 18. O O, 4 vezes 16, que dá 64. 8 mais 4 dá 12, vai 1. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Com mais 6, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, deu 202 gramas. Então, meus queridos, eu vou estar preparando uma atividade, vou estar deixando lá no Google Classroom, certo? Bom estudo, boa sorte e até a próxima. Um abraço a todos.